sobre a doutrina espírita. E sempre é com gratidão que a gente anda em algumas cidades e tendo essa oportunidade, porque para a gente é oportunidade. É a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, dos seus postulados e também a oportunidade de aprendermos falando. Porque quando nós falamos, não falamos só para vocês que estão nos assistindo. Primeiramente nós falamos para nós mesmos. Então é necessário fazermos esta reflexão. E em nome de Deise, Deise, eu agradeço, e quero cumprimentar toda a casa, pelo convite. E deixando claro que nós estamos gravando ali, porque nós temos um projeto lá em Ribeira do Pombal. Iniciamos com uma entrevista, um programa, na verdade, uma rádio local. O programa não estava dando certo, mas por algumas situações tivemos que parar. E aí, nosso mestre Oswaldo ali, que é o homem da tecnologia, então, também colaborador da doutrina espírita, palestrante também, historiador, escritor, poeta, então, qualquer dia desse aí vocês terão a oportunidade de conhecer Oswaldo também, Oswaldo? E nós estamos realizando esse projeto na TV Web. Então, quem quiser acessar, porque sempre é bom divulgarmos a doutrina espírita. E lá nós utilizamos vários conteúdos, não só palestras, mas também como músicas interessantes, palestras de Divaldo Franco, Haroldo, e dicas de filmes espíritas. Então sempre é bom, como disse o nosso grande codificador, a melhor e a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, vamos lá que eu tenho que correr para fechar esse conteúdo em 40 minutos. E eu falava com a minha esposa, digo, eu tenho que correr, agora eu tenho que correr. Ela, mas você fala tão devagar, não vai dar tempo. Vai dar tempo sim. Então, vamos cumprir o cronograma. A influência do Espiritismo na evolução ou no progresso da humanidade. Eu quero abrir um grande parênteses aqui, para falar um pouco sobre os dias primeiros dessa codificação. Porque para a gente que já recebeu a codificação toda prontinha, foi muito fácil, e é muito fácil. Mas para aquele que ficou à frente de tudo isso, não foi fácil. Não foi fácil porque o pedagogo Hipólito Leônidas Rivaio era um homem, muito conceituado na sociedade francesa, homem muito conhecido na sociedade francesa, cujos pais eram de família tradicional, vinha de família de magistrados. Então, ele que era um tanto assim meio que agnóstico, mas inicialmente estudou na escola de Pestalozzi, e aos 12 anos, esse homem, ele foi capaz de substituir Pestalozzi algumas vezes quando Silvestre se ausentava. Então, o menino Hipólito já revelava uma inteligência incomum para aquela época e acabou, de certa forma, recebendo os ensinamentos do grande mestre Pestalozzi para depois colocá-las em prática na codificação. Certa feita, já homem e muito conhecido na sociedade francesa, Hipólito recebe um convite para fazer parte, ou então assistir uma dessas palestras das mesas girantes que acontecia de forma muito vulgar em toda a França e em algumas partes da América. Mas algumas células dessas manifestações, elas aconteciam com algum respeito, ou muito respeito. A exemplo daquele dia que ele foi visitar a senhora Madame Prenebezon. E naquele dia ele, que era um homem muito descrente, porque vinha da filosofia descartiana. Então era um homem muito autêntico e não acreditava em tudo que ouvia.
Então ele aceita o convite, porque o convite foi feito por uma pessoa também, um amigo seu, bastante, estimado, e ele aceita o convite. No primeiro convite, ele assiste todas aquelas manifestações. As mesas, as cadeiras girando sobre suas cabeças, das pessoas que estavam ali, e aquilo não impressionou o pedagogo, porque ele, que era um estudioso há 30 anos do magnetismo, ele afirmou que aquilo poderia ser, poderia acontecer através do magnetismo, e que vinha da escola de Franz Anton Mesmer, o grande magnetizador, Mesmer, que era médico. Então, era um homem muito prático, e ele disse, mas isso o magnetismo pode fazer, isso o magnetismo pode realizar, e tinha que ser dessa forma. Se não fosse dessa forma, nós não estaríamos aqui todos sentados ouvindo sobre a doutrina espírita, porque até hoje os postulados, as bases da doutrina espírita, elas são muito fortes e muito autênticas, porque tem suas bases na filosofia e na ciência, com uma consequência religiosa, com uma consequência moral, que nos ajuda a pensar de forma raciocinada, derrubando aquele estigma de anteriormente, na idade medieval, ou até poucos anos atrás mesmo. Então, ele vai pela segunda vez, e na segunda vez vai a terceira vez, e na terceira vez, ele, que era uma pessoa poliglota, falava vários idiomas, pegou alguns envelopes, fez algumas perguntas complexas, que ia desde anatomia, fisiologia, química, matemática. Então, eram perguntas que uma pessoa comum não responderia. Imagine uma mesa responder. Então, para ele, eu disse, vou desmascarar esta mesa agora, vou desmascarar esta fraude agora. Então, ele fez essas perguntas e obteve as respostas. Tendo essas respostas, ele ficou impressionado, porque ele havia dito antes, disse, eu só acredito que uma mesa pode responder questionamentos de tamanha magnitude, esboçando um teor filosófico, científico, de grande inteligência, se vocês me provarem que esta mesa tem cérebro e tem dedos. E quando ele se coloca dessa forma, neste dia, mas como pode uma mesa responder esses questionamentos? E ele tem um resultado impressionante. Impressionante porque, naquele momento, uma das médiuns ali presente, revela, através de um espírito, dizendo para ele, não são as mesas, Hipólite, somos nós. Somos nós que, quando aí estávamos, animávamos os corpos físicos. Somos nós as almas dos ditos mortos, que hoje estamos vivos, para trazer uma doutrina. E naquele momento ele tem a incumbência, e é revelado para ele, a incumbência de colocar à frente a doutrina espírita. E isso começa aí uma grande luta, porque nós que temos dúvidas, e vamos observar a biografia de Allan Kardec, e vamos estar de frente de uma pessoa que também teve dúvidas, uma pessoa que também teve seus momentos de fragilidades, porque até ele mesmo poderia falhar. Por isso que a espiritualidade, na sua grande sabedoria, ela não faltou a codificação da doutrina espírita na mão de uma única pessoa. E certa feita ele vai chegar para o Espírito Verdade e vai fazer uma pergunta, porque o Espírito Verdade vai dizer para ele, nós colocamos em vossas mãos essa doutrina. E ele diz, mas e se eu falhar? E se eu não aceitar?
E o Espírito Verdade vai responder para ele de forma muito serena. Se você falhar, outro virá. Outro virá e dará seguimento à proposta de Deus. Porque a doutrina evangélica, ou seja, os ensinamentos de Deus, não pode ficar nas mãos de uma única pessoa. Essa é a resposta que o Espírito Verdade vai dar para ele. Mas ele tem os seus questionamentos, porque ele era um emérito professor, era uma pessoa que já tinha um catedrático, que já tinha todo um conhecimento, né, das questões filosóficas, das questões educacionais, tinha uma aceitação e era conhecido em toda a França, e a partir daquele momento, o Hippolyte Léon Denis Arquivaille teria que se apagar para nascer a partir daí Kardec. Tanto é que quando ele decide escrever, né, através dos Espíritos, ou catalogar, melhor dizendo, as mensagens, os ensinamentos, porque o livro dos Espíritos traz um conhecimento de cunho filosófico, que nos faz pensar sobre a vida, e observe que lá traz os questionamentos sobre a nossa existência. Não são mais aqueles conhecimentos rasos que ouvimos, né, anteriormente na Idade Medieval, das filosofias medievais. São conhecimentos profundos acerca da alma, da existência de Deus. E o primeiro questionamento, ele vai trazer sobre a existência do próprio Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? A pergunta é elaborada de forma muito inteligente. Ele não pergunta quem é Deus, desmistificando toda aquela ideia de personificação de Deus, dando para nós a entender que Deus não é mais aquele Senhor barbudo que está lá com um cajado, dando as ordens. Ele traz um Deus cósmico, traz um Deus universal, não mais aquele Deus tribal, aquele Deus que governa para tribos, mas um Deus que está presente em todas as religiões, em todos os povos, inclusive os ateus, os agnósticos, os materialistas. Deus está presente em todos. Logo, nós podemos ter uma ideia de que todos nós somos irmãos em Deus. Então, essa é a concepção que a doutrina espírita nos traz de um Deus cósmico universal. Os ensinamentos que Jesus nos trouxe não é um ensinamento que algum dia vai se passar, de hipótese alguma. Pode passar os tempos. Os tempos passam, aquilo que nós criamos vai passar enquanto materialidade, mas os ensinamentos do Cristo jamais se passarão. Porque os ensinamentos do Cristo são ensinamentos universais. Universais que servem tanto para esta Terra, como para outros planetas, como para outro universo. Então, observe a dificuldade que este homem teve para se desvestir da pessoa do Hippolyte. E ele chega para a sua esposa Amélie e coloca esses questionamentos. E a partir daí, ele tem certeza que quando o seu amigo se comunica, dizendo: ó Kardec, nós éramos amigos. Um dos espíritos se comunica dessa forma. Nós éramos amigos. Você se chamava Kardec. Você era um druida. Eu era o seu amigo. Você era um amante da natureza. Amava as pessoas, era vegetariano. Então, desde aquela época, antes do próprio Cristo, Kardec já era um amante da humanidade. Kardec já era uma pessoa gabaritada. Então ele era um sacerdote druida que já amava a natureza. Então nada mais, nada menos do que ele para vir fazer a nossa codificação. E certa feita, quando vai sair o primeiro livro dos Espíritos, que estava na incumbência do senhor Dantin, o senhor Dantin desencarna. Mas a gente sabe que isso não seria empecilho.
Houve empecilho, sim, mas não empecilho para a obra ficar travada. Então, o senhor Dantin desencarna e a livraria Dantin fica sob as ordens do seu filho Eduardo. E certa feita a mãe de Eduardo, se chamava Melanie, pega um livro, um esboço, na verdade, não era ainda o livro dos Espíritos, mas era um esboço. E disse: olha, seu pai tinha um compromisso com o professor Livaio, que era de colocar isso aqui para se transformar num livro. Ele pega aquela obra, olha a obra, mas minha mãe já tem tantas obras que falam sobre o espiritualismo, essa é mais uma dessas obras. Ah, meu filho, não é. Dê uma olhada nessa obra. Ele pega a obra, lê toda a obra e fica fascinado pela obra. Fica fascinado pelo conteúdo que estava na obra. Então, ele decide, na verdade, fazer aquilo se transformar em um livro. E logo, tempos depois, aquele livro já estava estampado na vitrine Dantin. E ele recebe a notícia, estava com a sua esposa Gabrielle Boudet, e logo vai correndo para a livraria Dantin para conhecer a obra. Chora juntamente com sua esposa Amélie e começa a atravessar os boulevards franceses até chegar na livraria. Mas antes de chegar na livraria, algumas pessoas viram aquele livro desta forma. Vocês estão vendo aqui. Esse livro estava estampado em destaque. Então, entra uma escritora chamada George Sander e ele diz: e quem é esse livro? Quem é esse autor que eu não conheço? Allan Kardec. Aí ele disse: mas vai conhecer. E ela olha, folheia o livro e pede 2 exemplares, já compra 2 exemplares. Um é para mim, o outro eu vou dar a um grande amigo que nós conhecemos muito, que é Victor Hugo. Então, que estava no exílio. E esse livro é doado a Victor Hugo. Victor Hugo fica apaixonado e se torna um adepto também da doutrina espírita. E em seguida, Hipólito Leão Denisard já estava na livraria. E em seguida, entra também uma outra grande personalidade que nós também conhecemos no movimento espírita como colaborador dos tempos iniciais da doutrina espírita, que era Camille Flammarion. Então, Camille Flammarion, conhecido também como cientista das estrelas, dos astros, o homem que trouxe para nós um pouco assim, não distante da doutrina espírita, mas para corroborar com o pensamento da doutrina espírita, a comunicação dos seres extracorpóreos. Trouxe obras gigantescas, que nós fazemos reflexões até hoje. A possibilidade das existências, né, de seres em outras esferas. Então, esse homem que trouxe grandes obras para nós, também chega naquele dia para se degustar daquela obra. E pergunta: mas quem é esta personalidade desconhecida? E a senhora Melanie está no momento e apresenta para ele: conheça você mesmo, ele está aqui. Ah, é o professor Livaio. E a obra ganha, né, uma conotação bastante interessante no meio acadêmico, porque ela desperta não só as classes mais baixas, mas também as classes intelectualmente mais atendidas. Tanto é que a doutrina espírita traz para si grandes personalidades, como Gabriel Delane, Victor Hugo, então Arthur Conan Doyle. Então, muitas personalidades que não vieram à toa, vieram para colaborar com a doutrina espírita. Porque o plano da espiritualidade, nós temos que entender que às vezes não é de acordo com o nosso tempo. E às vezes não é como nós pensamos, ou como nós queremos. Às vezes queremos uma coisa de imediato, mas a espiritualidade entende
que não é o momento. Talvez seria bom para nós, na nossa compreensão, mas a espiritualidade, como é sábia, ela enxerga mais adiante. Veja o exemplo de Jesus. Quando Jesus, eu me lembro sempre de um diálogo de Jesus com o senador Públio Lentulus, há 2000 anos, naquele livro, que a mim me fascina muito. E quando o senador procura Jesus, ele não procura Jesus na multidão. Ele vai procurar Jesus no finzinho da tarde, quando Jesus está a sós. Mas por que ele procurou Jesus a sós? Por causa do orgulho de senador. E ele não tinha coragem de procurar Jesus no meio da multidão. Ele enquanto senador e Jesus enquanto nazareno. O nazareno nós sabemos que era uma classe social, ou os nazarenos, desprezada. Então, mas só quando ele vê Jesus, ele não pergunta se é Jesus. Ele já reconhece que ali era Jesus. Porque nos seus relatos ele vai dizer: não sei bem o que era. Ele não era rei de fato. Mas, para mim, parecia que era um rei. Porque o seu jeito era sereno. Os seus passos eram suaves. E a sua segurança no falar era sem igual. Essa é a descrição que ele faz. E antes que ele fale, que ele se dirija a Jesus, Jesus disse: senador, por que me procuras a esta hora? Por que não teve coragem de me procurar na multidão? E Jesus vai falar sozinho como um monólogo. E o senador vai ficar parado, extasiado com as palavras de Jesus. E ele só ouve. E aquelas palavras ficam fundidas no íntimo da alma do senador Públio Lentulus. Principalmente quando Jesus se dirige a ele e diz: senador, as vossas construções, que são os vossos orgulhos, um dia a traça comerá. Um dia o tempo se incumbirá de destruir tudo. Tudo se transformará em poeira. Mas o ensinamento do Evangelho jamais passará. E faz o convite ao senador: senador, segue-me agora ou só daqui os milênios? O senador, no finalzinho da sua vida, de tanto apanhar, com a sua prepotência, com a sua arrogância, e principalmente com o seu orgulho, que era o que mais o impedia de seguir a Jesus naquele momento. Ele tem os 2 olhos vazados por uma lança. E termina a sua vida cego, pulverizado pelas cinzas do Vesúvio. Mas graças a Deus, que neste momento, ele já estava aceitando a Jesus. Começando a aceitar a Jesus. A sua esposa já tinha morrido, e ele ficou só ele e Ana, que era a escrava cuja esposa deu a vida por ela. A esposa Lívia. Eu acredito que muitas pessoas conhecem a obra e sabem de quem eu estou falando. E o encontro dele com Jesus era para pedir. Ele não teve nem coragem de pedir para aquela que merecia, que era pedir sobre a sua filha, interceder sobre a sua filha. E Jesus se adianta e diz: a sua filha já foi curada. Não por você, mas porque na tua casa tem um anjo. E ela se curou por causa desse anjo, que é a tua esposa. A tua esposa. E realmente, quando o senador chega em casa, a filha já demonstrava melhoras. E cada dia se melhorava, e se curou. Então, o senador que nós estamos falando é Emmanuel. Né? Emmanuel.
Então, quando esse homem decide a se melhorar, ele transforma, é capaz de arrastar multidões, de transformar multidões. Observe o quanto Francisco Cândido Xavier ajudou. Quantas pessoas se motivou. Eu sempre digo que nós espíritas, nós temos que ser espíritas, ou ao menos nos esforçarmos para sermos espíritas, não só aqui dentro do centro, mas fora do centro. Porque está aí o nosso teste. E nós temos um grande teste na atualidade. Nós temos uma grande oportunidade nesta atualidade. Em meio a tantas discussões, nós não queremos entrar em discussões políticas, mas observe as redes sociais. Nós temos o direito de fazer a nossa defesa enquanto cidadão. Jesus saiu em defesa do Evangelho. Jesus saiu em defesa dos ensinamentos crísticos. Nós podemos. Nós, enquanto espírita. Eu sou espírita, eu vou me isentar da política. Não. Seja A ou seja B, faça a sua defesa. Mas faça sem ofender o seu irmão. Faça sem denegrir o seu irmão. Sem pisar, sem esbravejar, sem dizer palavrões. Faça a sua defesa simplesmente. Eu acredito no meu candidato por isso, isso e isso. Pronto. Mas sem ofender. Por mais que ele lhe agrida, não agrida-o. Dai a outra face. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Dai a outra face. Continue fazendo as suas defesas firmes, mas com muita amorosidade, com muito respeito. Então, de que maneira o Espiritismo pode contribuir no progresso? É uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos. E esta pergunta, 799, ela vai trazer muitas informações para nós. Quando ele fala sobre o materialismo, destruir o materialismo, isso aí já nos dá uma dimensão de que só com isso aqui dava para a gente fazer uma outra palestra. Porque, como eu falei no início, a doutrina espírita não é uma doutrina de questionamentos rasos. É uma doutrina de questionamentos aprofundados. Principalmente quando se trata do Livro dos Espíritos, que é um livro de cunho filosófico. Não é um livro para a gente ler. Aí eu ouço algumas pessoas dizer, mas eu já li o Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos não é para ler. O Livro dos Espíritos é para estudar constantemente. Porque é uma obra filosófica. Então, tem que ser um livro de cabeceira. O Evangelho a gente faz todos os dias nos nossos lares. Mas o Livro dos Espíritos, nós temos que estudar ele todos os dias, indagar sobre alguns questionamentos. Tendo dúvidas, procure as pessoas mais experientes da casa espírita para tirar suas dúvidas. É para isso que serve o Livro dos Espíritos. Então, diante disso, ele vai dizer, destruir o materialismo. Mas quando eu entrei na doutrina espírita, inicialmente eu não compreendia isso muito bem. O que é natural. Né? Isso vai destruir o materialismo. Nós temos que destruir o quê? Tudo isso aqui, como é isso? Então, destruir o materialismo é destruir a nossa concepção da não existência de Deus. É colocarmos nas nossas consciências de que Deus é o nosso Pai Supremo, de que nós somos espíritos responsáveis por nossas ações. Nós vamos caminhar. A caminhada, muitas vezes, nós temos que carregar algumas pedras, algumas cruzes. Ninguém vai responder por nós. Possa, às vezes, que no meio da estrada a cruz pesa um pouquinho. E se tiver merecimento, vai ter também um sirineu para lhe ajudar a carregar a cruz. Se tiver algum merecimento. Se não tiver, carrega a tua cruz. Porque a cruz é nossa.
Ninguém pode carregar a cruz por nós. Pode ajudar, mas carregar a vida toda não. Porque é nossa responsabilidade enquanto espíritos. E nós precisamos compreender. Porque compreendendo esta filosofia, nós também podemos compreender os ditames da vida. Podemos compreender o que se passa conosco. Por que eu sofro tanto? Por que eu ando tão correto e as coisas estão tão erradas comigo? Mas aí vem o questionamento. Será que nós sempre fomos corretos? Será que nós sempre ajudamos? Porque nesta talvez ajudamos a todos. Estendemos as mãos para todos. E mesmo assim, aqueles que nós estendemos as mãos, em algum momento das nossas vidas, nos dão, ou são os primeiros a nos dar a punhalada. São os primeiros a nos jogar pedra. Mas nós temos que entender que em outras vidas, nós também jogamos pedras. Nós também apunhalamos. Nós também traímos. Então, chegou o momento da provação. Então, este momento que nós estamos vivendo é um momento interessante, um momento maravilhoso. Sem testes, não avançamos. Há como avançar sem os testes? Não, de hipótese alguma. Tem que ter os testes. Então, o Espiritismo é a nova diretriz. É a nova diretriz porque é como se fosse a simplificação de todas as religiões. Nós vamos observar que Jesus, enquanto governador da terra, de épocas em épocas, ele envia os seus ministros. Em alguma época, ele enviou Lao Tse, Forri, Buda, Confúcio, Sócrates, Platão. Então, todas as épocas, Cristo sempre enviou os seus mensageiros para nos ajudar. Esta época é a época do Espiritismo. Porque Emmanuel vai nos dizer que o Espiritismo não é uma luz diferente, mas é uma luz mais brilhante do que aquela que Jesus trouxe. Porque aquela luz que Jesus trouxe, não em comparação com Cristo, não é isso, mas em comparação às revelações. Jesus não pôde revelar tudo. E agora nós temos tudo de forma escancarada, de forma aberta. Então, não temos mais desculpas. Sabemos que somos espíritos imortais, não morremos. Sabemos que nós somos responsáveis por nossos próprios atos. Aquilo que eu faço, eu mesmo respondo. Não é ninguém. Logo, o Espiritismo nos dá a diretriz de que eu sou responsável pelo meu ato. E, consequentemente, me ajuda a ter um norte. Me ajuda a ter mais responsabilidade quanto à minha vida e à vida do próximo. Então, o Espiritismo ele nos dá uma chave. Observe que o Evangelho de Jesus, do Espiritismo, esse Evangelho, Kardec e toda a espiritualidade e a pleide de espíritos nobres tiveram cuidado de não ficar pautado em questões históricas, em questões que gerassem dois sentidos, ou duplo sentido, e ele observe que ele está pautado somente nos códigos morais. Porque se eu falo de amor para você, esse mesmo amor é o amor do budismo, do taoísmo, dos evangélicos, dos católicos, de outro planeta. É o mesmo amor. Então não há dúvida. Se Jesus disse, aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, amai os vossos amigos, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Está aí o desafio. É difícil amar o inimigo? Claro que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, porque Jesus disse,
vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. A caminhada é árdua mesmo. Precisa de um esforço maior. Mas eu costumo dizer que quando nós reencarnamos, antes de reencarnarmos, nós sentamos nas mesas com os nossos mentores, dizemos, olha, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. O menino traquino diz, eu vou estudar quando chegar lá, só vou tirar 10, não vou filar aula. Quando chega aqui, a terra para ele é um banquete. É como se estivesse num parque de diversões. E aí esquece de tudo, todo o seu compromisso que ficou no plano espiritual. Mas nós sabemos, nós não lembramos do nosso compromisso, mas está guardado na nossa consciência. Então, nós temos responsabilidade. Eita, que Então, o Espiritismo veio na era psicológica das grandes transformações. Não dá para aprofundar muito sobre isso, mas só vou dar uma pincelada. Observe que o Espiritismo, anteriormente ao Espiritismo, nós temos dois movimentos importantes: o Renascimento e o Iluminismo. No Iluminismo foi uma chuva de grandes personalidades. Dentre eles, uma grande personalidade que eu destaco muito, que foi o pai da enciclopédia. Então, este homem, que eu acredito que foi um homem que não teve precedência assim de reencarnações anteriores na Terra. Porque o próprio Kardec vai nos revelar que naquela época, muitos daqueles seres vieram de outras esferas superiores. Espíritos que não habitavam a própria Terra. A própria Terra. Então, a espiritualidade, de tempos em tempos, como eu falei, nos envia essas grandes personalidades para preparar o grande momento da doutrina espírita. Então, nós vamos ter Rousseau, nós vamos ter Leonardo da Vinci no Renascimento. Observe, quando nós não temos muita dimensão da história, fica difícil acompanhar o desenvolvimento. Mas se nós observarmos a influência que Leonardo da Vinci teve na humanidade, é incomparável. Voltaire, mesmo o pai da enciclopédia, o homem que trouxe, olha as palavras de Voltaire quando ele disse, eu posso até não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas eu defenderia até a morte o direito de você a se pronunciar. Isso é Voltaire, anteriormente a Kardec. Então olhe que o terreno está todo sendo preparado para que a doutrina espírita viesse no momento psicológico certo das criaturas humanas. Já não se admitia mais o fogo, o ferro, o sacrifício. Já não se admitia mais a fé cega que os nossos irmãos católicos empregaram de forma com muita veemência naquele tempo. A fé cega. Hoje nós temos um grande líder católico que é uma bênção para toda a humanidade, o Papa Francisco. Um homem que extrapola todos os padrões da Igreja Católica tradicional. Um homem que recebe muitas críticas, mas que está cumprindo o seu papel com muita simplicidade e com muita inteligência, com muita sabedoria. Não só tem espíritos evoluídos no Espiritismo. Os espíritos, eles se espalham por todos os lados. O nosso tempo já foi. Não dá. Vou fechar com isso aqui, ó. Certo? Esse homem chama-se Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é um franciscano. É um filósofo, antropólogo, sociólogo. E veja o que ele diz. Se eu tirasse Teilhard de Chardin ali e colocasse a figura de Kardec, todo mundo ia acreditar que era de Kardec. Né? Mas criação, encarnação e redenção devem ser vistos como três aspectos complementares de um mesmo processo. É possível
evoluirmos no plano espiritual? Com certeza. É possível nos melhorar? Com certeza. Mas não nos esqueçamos que temos que provar tudo isso nos palcos da terra. Olha André Luiz. André Luiz esteve na terra, uma das últimas encarnações, deu alguns tropeços, levou umas palmadas lá no plano espiritual, aprendeu muito, estudou muito, e quando estudou, precisou, olha, agora precisa colocar em prática e precisa ser testado. Ver se está bom mesmo. E acreditamos que ele já esteja encarnado. Né? Então, essa é a nossa responsabilidade enquanto espíritos. Acreditar que nós somos espíritos animando corpos, vivendo uma experiência carnal, espiritual. Vivendo uma experiência espiritual em uma carne que um dia será queimada, será carcomida, será despojada por completo. E o que só restará é a nossa essência enquanto espírito. O que foi que nós fizemos com o jeguinho que foi nos dado, segundo Chico Xavier? O que foi que nós fizemos com tudo aquilo que nós tivemos de acesso? As informações, as posses, as riquezas materiais, intelectuais. O que foi que nós fizemos? Será cobrado não quanto nós possuímos em termos de riquezas materiais, mas será cobrado quantas lágrimas nós enxugamos. Quantas vezes nós paramos para ouvir o nosso semelhante? Quantas vezes eu fui no cárcere visitar alguém? Quantas vezes eu fui no hospital? Ou mesmo que não fomos, suponhamos que não fomos em nada disso, mas no dia a dia eu fui aquele que está lá escrito no Evangelho, naquele capítulo magistral, o homem de bem. Será que eu fui aquele homem de bem? Quando a gente lê aquele homem de bem, dá um desânimo, né? Dá um desânimo, vai ser outro homem. Mas vamos persistir, porque a natureza não dá saltos. Segundo Haroldo, diz que o Evangelho de Jesus a gente tem que fazer, construir de Paulo a Paulo. Não é isso? Então, que Jesus nos abençoe. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, né? E agradecemos de coração mesmo, ficamos abertos, né, ao convite novamente. Então, nós falamos, na verdade, por prazer. Quando é para falar da doutrina espírita, a gente não coloca limites. O pessoal diz, mas você mora tão longe, rapaz. Teve um centro que disse, não vou lhe convidar mais não, que você mora muito longe. Assim ninguém daria palestra no exterior. Não é? Então, é a nossa contribuição. Muita paz, que Jesus nos abençoe.